Boa noite, queridos e amados irmãos. É com muita alegria, então, que nos encontramos aqui para mais um momento de paz, de luz, de amor, junto do nosso amado Mestre Jesus, dos Espíritos superiores, de nosso Deus. Neste momento, então, convido para que todos possam se desligar de seus afazeres, que possamos entrar em sintonia com essas energias de paz, de tranquilidade. Que estejamos sempre todos protegidos e amparados. Que possamos, mais uma vez, escutar esta lição do Evangelho, tão importante quanto as outras. Hoje, então, meus irmãos, do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, pelos obsidiados, item 81, prefácio. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na mediunidade escrevente, traduz-se pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são o resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria. O que basta, ou mais frequentemente, para livrá-lo do obsessor sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde por vezes a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que, o mais frequentemente, tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Ver capítulo 10, número 6, capítulo 12, números 5 e 6. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele.
É desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à do médium curador nos casos de doenças, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produza de alguma sorte o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso também, e sobretudo, agir sobre o ser inteligente com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande, maior é a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem. Com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares, feitas com visitas à sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de livrar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz seu concurso de vontade e de prece. Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o mergulha. Porque então, longe de secundar, ele repele toda assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Item 82, prece. Para ser pronunciada pelo obsidiado. Meu Deus, permite aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiças que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis, meu Deus, para minha punição. Eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer vosso perdão e minha libertação. Mas, qualquer que seja seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas eu sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para reconhecê-las. Combatei sobretudo em mim o orgulho que me cega sobre meus defeitos. Qual não deve ser a minha indignidade, uma vez que um ser malfazejo pode me senhorear? Fazei, ó meu Deus, que esse revés para minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor de hoje em diante uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação. Eu compreendo que,
como todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não perder-lhe o fruto com meus murmúrios, uma vez que me fornece ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Capítulo 12, números 5 e 6, capítulo 28, números 15 e seguintes, 46 e 47. Bem, meus irmãos, sabemos o quanto é difícil a obsessão e que todos podemos passar, com certeza já passamos, né, por uma obsessão. Essa obsessão pode ser de desencarnado para com encarnado, encarnado para com encarnado e encarnado para com desencarnado. O quão grave é isso? Somos seres ainda muito imperfeitos, mas sabemos que tudo acontece quando é permitido por nós mesmos. Jamais o nosso obsessor vai chegar nos obsediando sem que a gente abra as nossas portas, não é mesmo? No momento em que abaixamos as nossas paredes de luz, as nossas forças do bem, é que deixamos aberto o caminho para a obsessão. Com pensamentos vãs, pensamentos no mal, na discórdia, na inveja. São tantas situações, meus irmãos, até mesmo nos vícios. Sabemos que existem obsessores não só que querem se vingar de outras vidas, mas também de irmãos que se aproximam da gente para que possam sugar um pouco dos, entre aspas, prazeres da vida terrena, que sabemos que não são. Se aproximam para beber, pelo alcoolismo, para sentir o fluido, né, meus irmãos? Pelas drogas, pela gula, enfim. São inúmeros os vícios, nós sabemos bem. E esses irmãozinhos se aproximam, pois ainda tão inferiores, tão perdidos, acabam encontrando-se nessa triste vida. Por isso, como nos disse a prece, essa prece tão importante, que é um ensinamento, que possamos aceitar, que possamos vigiar, que possamos orar, que possamos, meus irmãos, nos fortalecer. E onde a gente vai encontrar essa força? É na prece. Onde a gente vai encontrar essa proteção? Na prece. Vigiando nossos pensamentos, vigiando nossas atitudes. Por isso, tudo começa pela gente. Absolutamente tudo. Não somos perfeitos, mas graças a Deus temos a oportunidade de tanto conhecimento através do nosso Evangelho, da nossa doutrina. Não tenhamos medo, meus irmãos. Tenhamos amor em nossos corações, pois até sendo obsediado, nós podemos fazer a caridade. É uma grande oportunidade. Podemos ajudar aquele irmão que ainda se encontra tão atrasado, que ainda se encontra buscando vingança, buscando desejos, que possamos amar uns aos outros como amamos a nós mesmos.
que tenhamos 1000 vezes mais amor, caridade em nossos corações. Neste momento, então, de tanta paz, convido para que, ligados nessa grande corrente de luz, possamos pedir por todos aqueles que se encontram neste momento sendo obsediados pelos irmãozinhos obsessores, que eles possam entender que a vida não é feita de vingança, e sim do perdão que vem do coração. Pedimos por todas as pessoas que se encontram em guerra neste momento. Pedimos pelo nosso planeta, esta terra tão amada. Pedimos com força, meus irmãos, para que tudo isso termine, para que o ser humano, de uma vez por todas, esqueça da ganância, de coisas tão mundanas que não nos levam a lugar algum. Pedimos com força por todos aqueles que se sentem desamparados, que se sentem com medo, que se sentem abandonados. Que estes irmãos possam receber o nosso amor, a luz que todos juntos estamos a emanar. Nossa Terra, nosso amado planeta Terra, precisa evoluir e precisa ainda mais das nossas preces. É na prece, é no amor, é na caridade que vamos vencer. Pedimos pelas águas que se encontram em nossos lares, que estas águas possam ser fluidificadas e que, ao bebermos dela, estejamos recebendo o remédio necessário para o nosso corpo físico e espiritual. Ainda neste momento, eu peço pelas águas que correm nos rios, que estas águas possam atingir a toda esta humanidade, que estas águas possam receber a nossa luz, a luz, o amor que estamos emanando aqui desta corrente de força. Que fiquemos em paz, meus irmãos, e que assim seja.